Falou em inglês aí. Certo, pessoal. Então é o seguinte, as funções, né? Funções você já viram aí na matemática, no primeiro ano, aquelas funções de primeiro grau, função de segundo grau, função afim. E aí vocês viram lá que o y depende do x, aí faz um cálculo lá para achar os pares em coordenadas para colocar no gráfico. Vocês lembram disso? Lá do sistema cartesiano? Sim, professor. Na verdade, foi no nono fundamental que eu vi. Ah, beleza. Aí, ó, aqui é o seguinte. Aqui a gente vai trabalhar com função, só que aqui é função dependendo de ângulos, né? Está trabalhando com ângulo. Aí aqui ele coloca uma situação, ele seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, o alfa sendo um ângulo. Aí ele vai dar aqui uma relação matemática, se esse ângulo aqui, ó, alfa, se ele estiver entre 0 e 90 graus, porque esse π sobre 2 é 90, a mesma coisa que 90 graus, viu? Eu vou logo aqui ensinar para vocês aqui um detalhe. Toda vez que for trabalhar com ângulo aqui dentro da trigonometria, se falar assim, ó, π, o radiano, vocês vão lembrar que o π radiano, quando toda vez que tiver só o πzinho, ele vai valer 180 graus. Certo? Associe isso aqui, fica mais fácil. Um π, ele vale 180 graus. Aí você vai lembrar o π é 3,14. Não esquece isso aí, larga do 3,14. Só coloca na cabeça que o π, ele vale 180 graus. Foi convencionado assim. Porque a gente pode medir ângulo em graus ou pode medir ângulo em radianos. É outra unidade de medida. Então, você associa que um π radiano vale 180 graus. Então, bem aqui, ó, tem π sobre 2, a mesma coisa que 180 dividido por 2. Então, 180 por 2 é 90. Certo? Então, o que está dizendo aí nessa questão, que ele está dizendo, só apagar aqui, o que ele está dizendo aí é que 0 menor que alfa, menor que 90. Então, esse ângulo alfa, ele está entre 0 e 90. Toda vez que você tiver um ângulo entre 0 e 90, pessoal, aí a gente tem essas relações aqui, ó. As relações aqui são válidas. Se você pegar o valor de um ângulo ao quadrado, aqui diz assim, ó, seno do ângulo ao quadrado mais o cosseno do ângulo ao quadrado é igual a 1. Então, essa relação aqui é válida se o ângulo estiver entre 0 e 90 graus. Tudo bem aí? Entenderam ou não? Deixa eu só voltar aqui para ver se está filmando mesmo. Acho que está. Alguma dúvida? Todo mundo está entendendo? Se eu puder repetir só mais um pouquinho para trás, professor. Vamos lá, de novo. Eu nem falei, mas esse tema aqui, essa parte é difícil, é chato. Isso aqui é chato, filho. A parte de trigonometria com funções é uma das partes piores que tem. Eu já fiz um vídeo lá na outra turma, eu mandei lá na sala de vocês. Mas aí eu estou gravando aqui também com vocês para, se caso não tiver entendido direito, vocês olhem aqui também. Então, olha, o ângulo aqui nessa primeira situação, o ângulo ele deve estar entre 0 e 90 graus, certo? Pode ser, por exemplo, 50, 30, 40, 80, o ângulo entre 0 e 90. Se o ângulo estiver entre 0 e 90, ele vai satisfazer essas condições que tem aqui, essas duas fórmulas. A primeira fala assim, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo vale 1. Entendeu? É mais ou menos assim, ó. Deixa eu só sair aqui dessa tela para fazer aqui uma situação aqui, fazer uma demonstração aqui. Essa primeira equação que tem lá, ó, é assim, ó. Se tu pegar assim, ó, vamos pegar o 30 graus. Se tu pegar o seno de 30 ao quadrado mais o cosseno de 30, que é o mesmo ângulo, que lá ele colocou alfa, né? Cosseno de 30 ao quadrado, essa soma vai dar igual a 1. É sério, professor? É sério, isso aqui vai dar igual a 1. Quer ver? Vocês lembram qual é o seno de 30? Quem é que lembra aí? Lembra a tabelinha aí? Quanto é que faz o seno de 30? Quem lembra? Esqueceram a tabelinha? Esqueceram a tabelinha? Eu sempre gosto de fazer ela para a gente fica... Então, aqui a primeira é o seno, né? O segundo é o cosseno. Estamos só trabalhando com 30, vamos colocar
É o primeirinho aqui, ó. É o primeirinho. Vamos nem colocar os outros. Então, começa do 1, coloca o 2 embaixo, coloca o 2, tira a raiz do de cima, né? Então, fica 1 sobre 2. Aí, no cosseno, é voltando, é 3, 2, 1. Então, 3, coloca o 2 embaixo, fica a raiz de 3, não é assim? É ou não é? Então, vamos ver se isso aqui tá certo. Ó, seno ao quadrado de 30 mais o cosseno ao quadrado de 30 é igual a 1. O seno de 30 é quanto? 1 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 ao quadrado. Mais, deixa eu ver aqui, tem mais gente aqui querendo entrar. Cadê essa? Saiu, foi da série. Vem aqui. 1 sobre 2 ao quadrado mais... Isso aqui é o mais aqui, que está borrado aqui. Mais o cosseno ao quadrado de 30. Então, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, você faz a mesma coisa. Raiz de 3 sobre 2. Isso elevado ao quadrado. Isso aqui é para dar 1. Certo? Vou até deixar, não vou nem colocar mais um aqui, só para a gente ver se vai dar certo mesmo. Então, 1 ao quadrado... Oi. Professor. Sim. É ao quadrado, né? Ali na É. raiz de 3 sobre 2. Isso, é quadrado. Desculpem, aqui é 2. Aqui, né? Isso. Então, vamos lá. 1 elevado ao quadrado é 1, né? Que é 1 vezes 1. 1. Que abaixo, aqui na parte de baixo, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. 4. Mais. Quando tem a raiz, ó, a raiz é fácil. Quando tu eleva uma raiz ao quadrado, aí vai dar o mesmo valor que está embaixo. Entendeu? Porque vai ficar assim, ó. Vai ficar o 3 elevado ao quadrado. Ficaria assim, ó. 3 ao quadrado. Só a parte do radicando que fica ao quadrado. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, a raiz de 9 é quanto? É 3. Ó. Então, bem aqui, ó, onde tem raiz de 3 ao quadrado, vai dar o mesmo 3. Só tirar ele da raiz. Sobre... Aí vem aqui, 2 elevado ao quadrado. O de baixo aqui, ó. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, vai ficar o que aqui? Como é que fica a conta? Ó, adição com frações com denominadores iguais. Os que estão embaixo são iguais. O que que faz? Repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 3. Quanto é 1 mais 3? É 4. Então, vai ficar 4 sobre 4. E 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, é verdadeira essa função aqui, ó. Certo? Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Entenderam aí? Sim, professor. Mas agora tá fácil. Hã? Para mim, até agora tá se mostrando ser fácil. Olha, se por exemplo uma questão, suponhamos que uma questão seja preciso você usar o... Presta atenção como é que são as questões vestibulares aí. Elas colocam assim, ó. Geralmente eles vão te dar um seno, por exemplo. A questão te deu o seno, por exemplo. O seno de 45. E 45 graus, o seno de 45, alguém lembra? Tem aqui, se eu colocar 45 aqui na tabelinha. 2 sobre 2. É 2 sobre 2. Aí tem a raiz do 2 de cima, né? Ó. Né? Isso. Então, é a raiz de 2 sobre 2. Aí, geralmente, eles fazem assim. Eles dão um seno. Aí, na questão, quando tu for... Às vezes é uma figura lá, um triângulo, uma coisa. Na questão, você vai ter que usar o cosseno. O cara deduziu lá que tinha que usar o cosseno de 45. Ele não lembrava. Ele nem lembrava disso aqui também. Aí, uma outra solução é fazer isso aqui, ó. Fazer esse mesmo cálculo, tu chega ao valor. Vocês querem ver como é que faz? Vou fazer bem aqui, ó. Ó, eu quero saber quanto é o cosseno de 45. Você acha possível chegar à resposta? Então, você faz o quê? Você vai pegar e colocar também o seno de 45 ao quadrado. Você esqueceu a tabelinha, vamos supor. Mas você lembrou disso aqui. Mais o cosseno de 45 ao quadrado. Isso aqui é igual a quanto? Deve ser igual a 1. Certo? Então, quanto é o seno de 45? Está bem aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Então, você vai colocar a raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado.
Aí eu quero saber o cosseno, né? O cosseno de 45. Você pode colocar um X aqui para ficar melhor. Ó, no lugar do cosseno de 45, coloca um X para não ficar repetindo COS 45. Então, aqui no lugar do cosseno eu vou colocar um X. Então, vai ficar X ao quadrado igual a 1. Então, resolve aqui a potência. Raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, nós vimos agora como é que faz isso. É só tirar a raiz, que é raiz quadrada. Ó. Tem expoente 2. Aqui o índice é 2 também. Então, fica o 2 em cima. E aí, a parte de baixo, que é o denominador 2 elevado ao quadrado, vai dar 4, que é 2 vezes 2. Mais x ao quadrado, que é igual a 1. Vamos ver se tem como eu terminar essa continha bem aqui. Agora eu fiquei sem saída aqui. Se eu apagar aqui, vocês vão lembrar disso aqui? Deixa eu ver se dá para fazer bem aqui assim, rapidinho. Então, aqui eu vou isolar os x ao quadrado, vou isolar ele, que eu quero saber o valor dele. Como é que faz isso aqui agora? O 2 sobre 4, ele vai lá para outro membro. Ele vai com o sinal invertido. Né? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 menos 2 quartos. Certo? Entenderam o que eu fiz? Alguém tem alguma observação? Entenderam ou não? Nataíus, tá aí, Nataíus? Entendeu, Nataíus? Eu consegui entender, professor. Apenas inverteu. Isso. E trocou o sinal. Justamente. Aí, esse mais aqui do x, não precisa colocar ele aqui na frente, que vai permanecer sendo positivo, do jeito que está aqui. Ó. Então, eu vou fazer assim, ó. X ao quadrado é igual... Aí eu vou resolver essa parte aí, dessa fração, para a gente ver como é que fica. Que é 2 quartos. 2 quartos é a mesma coisa que 1 sobre 2. Eu poderia ter simplificado, mas aí deixa assim mesmo, que muita gente não vai saber fazer, talvez. Então, aqui, o que que faz? O denominador do próprio... A gente calcula o MMC. MMC do 4 é o próprio 4. Então, você coloca ele aqui, ó. 4. Aí você divide e multiplica, para achar o de cima, né? Ó, divide 4, aqui embaixo tem 1. 4 por 1 dá 4. 4 vezes 1, 4. Aí coloca o sinal de menos. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 2, 2. Então, ela vai ficar assim, x ao quadrado. Isso aqui a gente pode resumir. Eu estou falando bem detalhado, mas ela pode ser mais... Aqui vai poder ter feito isso aqui numa só conta, numa só expressão. 4 menos 2 dá 2. Então, vai ficar 2 quartos. Só repete o denominador, 2 quartos. Aí, agora, o que que eu faço? Eu vou tirar a raiz quadrada disso. Então, x é igual a raiz quadrada de 2 sobre 4. Eu não sei se vai dar para... Eu vou puxar ela bem para cá, vai ficar bagunçado que só isso aqui. Então, a raiz de 2, pessoal, ela não tem exata. Já a raiz de 4 tem, né? A raiz de 4 tem exata. Entenderam? Então, como é que vai ficar aqui? Como é que a gente pode resolver isso? X é igual... Eu vou tirar a raiz de 4. A raiz de 4 vai ser quanto? 2. O de cima eu não vou tirar. O de cima eu vou deixar, porque ele não teve como sair a raiz. Já o de baixo tem. A raiz de 4, que a raiz aqui está envolvendo os dois. Ó. Eu poderia até colocar assim, ó, raiz de 2, como aqui é uma raiz grande, existe uma propriedade que a gente diz que essa raiz envolvendo a fração toda, a gente pode colocar assim também. Ó, desse jeito aqui. Ó. É a mesma coisa. Entenderam até aí? Certo? Então, aqui, ó, você pode fazer o cálculo. A raiz quadrada de 2 não tem exato. Vou deixar ela. E a raiz de 4 tem. A raiz de 4 é 2. Então, tá aí a resposta. Ó. Certo? Então, o cosseno de 45, ele é exatamente raiz de 2 sobre 2. Você pode olhar a tabelinha aí que dá a mesma coisa aqui. O seno e o cosseno, eles são iguais, né? De 45. 45 graus é o mesmo valor. Lembra disso? O pessoal aí tá acordando. Seja bem-vindo aí. Estão trabalhando aí, né? Entenderam aí, pessoal? É difícil? Eu só me confundi um pouco quando, depois da inversão, professor. Aqui. Do 4. Vou dar esse negócio aqui para cima. Sobre 2. Poxa. Espera aí, só um minuto. Sim, onde é 4
Ali, ó, tá vendo isso? Que tem aí, depois da versão. Aqui, né? Esse ponto aqui, né? Aí veio. Que aqui é MMC. É porque assim, ó. Quando é soma de frações com denominadores iguais, nós fizemos bem aqui uma ainda agora, bem aqui do lado esquerdo, ó. Olha para cá para o lado esquerdo. Aqui é a conta de mais com frações com denominadores iguais. Qual é o denominador? O 4. Então, aqui é só repetir e somar o de cima. Repete o denominador, repete o que está embaixo. E soma a parte de cima. Já nesse caso, bem aqui, ó, nós temos... São duas frações, bem dizer. Uma tem o 1 com o numerador, que aqui tem um 1 aqui em cima. E embaixo dela, a parte de baixo, tem um 1 também. Que tem um 1 aqui. Ele existe aqui, certo? Ele está aí, é porque a gente não coloca. Aí, a outra fração tem o denominador 4. Então, os denominadores aqui são diferentes. Quando acontece isso, o que faz? Você calcula o MMC. Se tu for calcular o MMC de 4 e 1, não precisa fazer cálculo. É o próprio 4. Quando tem só um número diferente de 1, é ele próprio que é o MMC. Entendeu? Aí, esse 4, esse MMC, o que a gente faz? A gente pega ele e coloca na parte de baixo da fração, como que eu fiz aqui, ó. Deixa eu apagar bem aqui para a gente fazer de novo aqui essa parte. Cadê a canetinha? Ó, a gente pega ele e coloca aqui na parte de baixo, coloquei, ó. Que é o MMC, é o próprio 4. Aí você pega ele, esse MMC, você divide pelo denominador, e multiplica pelo numerador. Esse procedimento é feito para achar o novo valor de cima, em cada fração. Então, aqui no caso do 1, ó, 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1 dá 4. Aí, no caso aqui da outra fração, do 2 quartos, tem um sinal de menos, eu coloco menos. Aí eu vou dividir, o mesmo procedimento. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, ó. Aí depois que fica assim, ó, tu vai só repetir o denominador, que é o 4, e vai subtrair a parte de cima. 4 menos 2 deu 2. Ah, sim, pode entender agora. Toda vez que for adição e subtração com frações, denominadores diferentes, tem que fazer isso. Tem que fazer o cálculo da MMC. Tem gente que usa outras técnicas, mas é para a gente que já tem um nível mais avançado de matemática. Mas o básico é isso aqui, calcular o MMC. Certo? Aí eu vou voltar aqui para... essa outra relação, é a relação da tangente. Ó. A tangente de um ângulo, ela é o seno dividido pelo cosseno. Então, essa relação vale também quando o ângulo estiver entre 0 e 90 graus. Lembrando que aqui π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. Π sobre 2, né? Mesma coisa que 90. Deixa eu só ver aqui se tem alguém mandando mensagem aqui, perguntando por da aula, mas... Ah, não, é outro. Tudo certo, vamos continuar. Aí, no caso, ó, deixa eu só mostrar aqui uma outra situação. Esse ciclo aqui que aparece, às vezes os alunos têm muito problema com isso aqui. Eu vou demonstrar isso aqui na aula, lá naquele vídeo. Eu mostrei para os alunos lá como é que é feito isso. Ó, a ideia básica parte daqui, pessoal. Ó, parte bem daqui, ó. O eixo das abscissas, a abscissa é quem? É x. Você lembra do sistema cartesiano? A abscissa é x. Ele vai representar os cossenos. E o eixo das ordenadas vai representar os senos. Lembra que o eixo das ordenada é y. Quando a gente vai lá para o sistema cartesiano, aqui é y. Certo? Então, y vai ser seno e o x vai ser cosseno, o valor de cosseno. Certo? Aí eu vou fazer bem aqui para vocês verem aqui uma representação, que é esses valores que ele colocou aqui, ó. Ó, vocês podem observar que o seno de 0 vai dar 0, o cosseno de 0 vai dar 1. Aí o seno, essa representação que ele colocou, π sobre 2, é a mesma coisa que 90. Lembra que o π é 180, ele vale 180 graus. Π radiano, que aqui é a representação em radiano e grau, certo? Ângulo pode ser representado em radiano ou grau, pode ser medido, né? Unidade de medida. Então, aqui o seno de 90, que é π sobre 2, seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 0. Bem aqui, ó, 3π sobre 2 é a mesma coisa que 270.
Então, o seno de 270 é menos 1. O cosseno de 270 é 0. Saiu da página. Agora, onde é, meu Deus? Tentando aqui voltar. Pera aí, pessoal. Aqui. Oxe, gente. Deixa eu ver se tá certo. Porque às vezes pode ter saído da página e não continuar gravando. Tá certo aqui. Aí vem aqui o seno de π, seno de 180. Aqui, π 180 é 0. Cosseno de 180 é menos 1. Aí, como é que se faz para chegar a esses valores? Esses aqui são os valores mais importantes, são os valores que são mais usados. Essa primeira parte aqui, ó, você tem aqui do 0 até o 60, você já tem lá naquela tabelinha que a gente já fez, a tabela. Isso aqui a gente vem fazendo uma tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, então vocês devem saber dessa parte aqui, boa parte deles, né, do seno e do cosseno. Já esses outros, 0, 90, 180, 270, 260, que são muito usados também, vocês não vinham vendo isso. Então, como é que faz para descobrir esses valores assim? Porque as questões de prova, às vezes, vestibulares, não colocam esses valores assim dadinho, não. Eles exigem, muitas das questões exigem que o aluno saiba disso aqui, ó. Por quê? Porque o avaliador ele vai imaginar que isso aqui foi trabalhado, ó. A localização no ciclo inométrico. Como é que é feito isso? Eu vou fazer bem aqui uma representação rapidinho. Eu fiz na aula lá também. Eu vou tentar fazer aqui também para vocês aqui. Cadê? Salvar aqui. Depois vocês vão assistir esse vídeo de novo. Então, como é que é feito isso, pessoal? Ó, bem aqui, ó. Vocês lembram que o sistema cartesiano ele é composto de dois eixos, né? Ó, um eixo aqui horizontal, o eixo de x, e o eixo de y. Lembra disso, né? Ok? Aí, ó, bem aqui, a representação dos ângulos aqui nesse estudo, ele é nesse sentido aqui, eu falei do lado direito aqui, ó. Ele é assim, ó. Ele é no sentido anti-horário. Eu vou ser fazendo uma setazinha aqui, eu vou fazer até uma seta nesse sentido aqui, ó. Anti-horário. Lembrando que quando ela completa uma volta, completa 360 graus. Então, tipo, se ele partiu daqui desse ponto onde eu estou marcando aqui, ó. Aqui é como se fosse o 0. Então, quando ele completar aqui uma volta para chegar lá no 0, ele completou 360 graus. Então, é o mesmo raciocínio aqui. Só que aqui, no sistema cartesiano, vocês lembram disso aqui, ó. O eixo aqui horizontal é o x. O eixo vertical é o y. Esse x aqui, ele vai ser cosseno, os valores do cosseno. O y vai ser o valor de quê? Do seno. São os valores dos senos. E a variação que vai acontecer aqui, pessoal, os valores só vão variar de 1 para 1, de 0 até 1, sendo positivo e negativo. Então, vocês lembram que os valores de x, eles, para a direita aqui, ó, aqui no meio é 0, né? Aqui no centro é 0. Então, aqui para a direita são positivos. Então, bem aqui é mais 1, ó. Lá para cima, no y, é positivo. Então, lá em cima é 1. Bem aqui à esquerda, do x, ele é menos 1 e abaixo aqui no eixo do y, ele é menos 1 também, ó. Nesse estudo aqui, esses valores vão variar só entre esses números aqui, entre 0 e 1, menos 1. Somente entre eles. Então, por exemplo, a rotação do ângulo ela vai começar bem aqui assim, ó. Esse ponto onde eu estou marcando. Deixa eu ver se tem uma outra corzinha aqui para ficar melhor. Tá de amarelo aqui, ó. Bem aqui é o ângulo, né? Aí, pan, aqui é 0 graus, 0 grau. Aí ele vai fazer um giro aqui, ó. Um giro até chegar lá no 1. Chegou aqui, ó. Quando chegar nesse ponto, já completou-se quantos graus aqui? Quantos? 90, né? Lembrando que o 90, aí no livro ele vai ser representado também assim, ó. Π sobre 2. Π sobre 2, é a mesma coisa que 90. Aí, se ele completar aqui mais uma volta para chegar bem aqui nesse valor, aí já completou quanto em grau? Quantos graus por aqui? Ó? O ângulo aqui é 90. Já bem aqui embaixo, no menos 1, vai ser quantos graus? 180. 180. Então, bem aqui é 180 graus. Ó. Aí, se ele chegar lá abaixo no outro, no menos 1, já foi quantos graus? 270. Lembrando que o 180 vai ser representado pelo π. Π
π radiano também, a mesma coisa. E bem aqui vai ser 3π sobre 2, a mesma coisa que 270, certo? Aí, quando completar a volta toda, volta lá para o 1 de novo, aí sim vai ser 360 graus, certo? Aí, professor, como é que faz para saber qual é o cosseno e qual é o seno desses valores? Então, é simples, ó. Olha, esse ponto aqui, agora eu vou pegar outra cor aqui para ficar melhor. Vou pegar aqui um verde aqui. Ó, bem aqui assim, ó. Esse ponto aqui, qual é o ponto que tá? Se fosse olhar só para o X, aí suponhamos que fosse o ponto A. Como é que eu ia representar esse A? Colocar bem aqui em cima. Como é que faria isso? Quais são os pontos desse par coordenado aqui? Quais são os pontos? Seria o quê? Seria o 1 e o 0. Não seria assim? Certo? 1 e o 0. Lembra disso? Lembra? E se fosse bem aqui nesse ponto aqui, onde está marcando 90 graus aqui, ó, aqui nessa parte de cima, quais seriam os pontos aqui desse par coordenado? Quais seriam? Seria o 0 e o 1. É assim? Nesse outro bem aqui, ó, o 180, onde está o menos 1. Quais seriam os pontos? Seria o menos 1 e o 0. E bem aqui nesse outro, seria o 0 e o menos 1. Então, pessoal, sabendo disso aqui, fica fácil. Ó. Você vai lembrar de quê? Vai lembrar que o primeiro valor, ó, fazer aqui embaixo, ó, o primeiro valor é o cosseno. O segundo valor é o quê? É o seno. Todos eles você vai fazer isso. Ó. Aqui, o primeiro valor é o cosseno. Cosseno é o x. O segundo valor é o seno. O que isso quer dizer? Vou agora explicar para vocês. Ó. Bem aqui, onde tem 0 grau, está em cima do 1, né? 0 grau está em cima do 1. Então, o cosseno de 0 graus, ó, essa parte aqui, ó, o cosseno de 0 grau, ele vai valer quanto? O cosseno é o x. Então, o cosseno aqui, ó, o x está esse aqui, ó, aqui é o x e o outro é o y. Então, o cosseno vai ser igual a 1. E o seno de 0, o seno de 0 grau, vai ser igual a quanto? O seno de 0. O seno é o y. Então, se aqui é 0 grau, o valor que está aqui nesse parzinho é o 0. Então, o seno de 0 é 0. Se for bem aqui embaixo, aqui, ó, no 270, como é que seria? Você vai fazer a mesma coisa, ó. O cosseno de 270. Cosseno de 270 graus, ele vale quanto? O cosseno é o x. Então, o que está no lugar do x aqui é o 0, ó. E se for o seno de 270, o seno de 270 vai ser quanto? O seno é o que está no lugar do y. Então, aqui é x e y. Vai ser menos 1. Você entenderam? Mais ou menos, professor. Mas é um pouquinho chato, né? Isso aqui é... Você tem que olhar 1, 2, 3 vezes para fixar. Olhando só uma vez assim, não vai entender, não. É desse formato aqui, pessoal, que a gente faz a localização desses seno, cosseno de 0, 90, 180, 270, 360, desse jeito, certo? Se eu perguntar aqui, qual é o cosseno de 180 graus? O cosseno é o menos 1. Qual é o seno? O seno é o 0. Lembra que o primeiro é o cosseno, o segundo é o seno. Qual é o cosseno de 360? Aqui, ó, 360. O cosseno vai ser o 1. Vem aqui, ó, que aqui também é o 360. 360 coincidiu com 0, que ele para no mesmo ponto. Qual é o seno de 360? É o 0. Então, se você decorou isso, decora aqui, varia de 0 para 1. Aí, menos 1 para a esquerda, menos 1 para baixo. Então, decorou isso, você vai achar os valores. É só montar os parzinhos. E lembrar que o primeiro é cosseno, o segundo é seno. Os valores que estão no par coordenado. O valor de x, cosseno. Você pode até... Faz isso, ó. Ficar melhor. Faz x é igual ao cosseno. É só substituir. No lugar do x, coloca o cosseno. Y é igual a seno. Fazendo essa substituição, aí você associa o ângulo. O ângulo está representando aqui é 0 grau, que aqui é o primeiro quadrante. A representação é feita no sentido anti-horário. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, ó, e bem aqui é o quarto. Então, no primeiro quadrante é 90 graus, no segundo é 180, ó, no máximo 180, no terceiro vai até 270 e no último vai até 360. Então,
Então, lembrar desses valores em cada um deles. Isso aqui é fácil de associar. 90 é um canto, aí 2 cantos vai dar 180. Então, é só fazer isso que você vai achar os valores. Tudo bem aí, pessoal? Sim, professor. Aí tem uns cálculos também, que eu vou já encerrar, viu? Tô já encerrando aqui. Vou fazer aqui uns 2 cálculos aqui ligeirinho para a gente encerrar. Deixa eu limpar isso aqui, ó. Para converter pi radiano em grau e grau em radiano, como é que é feita essa conversão? Eu não vou nem pegar exemplo do livro, não. Ó, por exemplo, se eu quero saber quanto é que vale 60 graus em radiano, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, em radiano? Vai ficar em função de pi. No final vai ficar o pizinho lá que a gente coloca assim. Como é que faz esse cálculo? Aí você vai lembrar disso, ó. Vai lembrar que pi, um pi radiano, um pi, ele vale 180 graus. Certo? Aqui não está dando para fazer bem bonitinho, porque não estou riscando direito, mas é 180. Então, aqui, eu quero saber o valor de 60 graus em radiano. Então, no radiano, eu vou chamar de x. Aí, vou colocar aqui o 60 aqui abaixo do 180, que é grau sobre grau e radiano sobre radiano. Então, vai ficar π sobre x, ó, π sobre x, que é igual a 180 sobre 60. Aí você pode cortar aqui um zero, né? Tem 2 zeros aqui, ó, nessa fração, ó. Aí pode ficar 18 por 6, dá até fácil fazer isso aqui, ó. 18 por 6 ficou facinho, ó. Eu ia multiplicar aqui em forma de regra de 3, mas aqui você pode dividir 18 por 6, que é a divisão exata. Então, π sobre x é igual a 18 por 6 é quanto? 3, né? Aí eu vou agora fazer aqui a regra de 3, vai ficar π vezes 1 e 3 vezes x. Então, 3 vezes x são 3x e π vezes 1 dá π. Então, x vai ser igual a π dividido por 3. Esse valor aqui, ó. Então, olha, 60 graus em radiano, ele vai valer π sobre 3 radiano. E é lógico, se você observar bem, ó, π é quanto? Π é 180. Então, se dividir 180 por 3 é quanto? Exatamente 60. Entenderam como é que faz aí o cálculo? Entenderam aí? É uma lógica matemática, né? A gente faz a regra de 3, mas é uma lógica matemática. Aí, se for converter radiano, por exemplo, eu quero saber 2π. Eu vou pegar um valor mais difícil. Não, 2π. 2π radiano, você já sabe o valor, você já sabe. Isso aqui a gente já viu lá na tabelinha. Quanto é que ele vale em graus? É em graus que eu ia botar aqui. Em graus. Quanto é que ele vale em graus? E graus é o símbolozinho lá, o que fica em cima, o Ozinho. Quanto é que ele vale? Você faz a mesma coisa. Π radiano vale 180 graus. E o 2π vale x. 2π radiano vale x. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa. Colocar o π radiano sobre 2π, que é igual a 180 sobre x. Aí faz a regra de 3. Que é que não tem como simplificar? Tem como simplificar bem aqui, ó. Tem π aqui embaixo. Você pode cortar se quiser. Ó. Fica mais fácil, ó. Π sobre π, ó. Então corto, tá dividindo. Aqui em cima fica 1. Né? Quando eu corto, eu não vou deixar nada lá em cima. Lá em cima vai ficar 1. Eu estou simplificando pelo próprio π. Então vai ficar 1 sobre 2. Então fica 1 sobre 2 igual a 180 sobre x. Aí eu multiplico meio com extremos. 1 vezes x dá x. E 2 vezes 180 vai dar exatamente 360 graus. Então, 2π realmente vale 360. Entenderam aí como é que faz o procedimento? Sim, professor. Tirei até print. Pois, pessoal, acho que já deu para a gente gastar um tempinho bom aqui. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pergunte aí. Encerrar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Da minha parte, não. Vou encerrar aqui essa parte aqui da gravação.